Então, dito isso, quero convidá-los para nós abrirmos a Bíblia Sagrada na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1, é onde nós vamos ler na Almeida Corrigida nesta manhã. Semana passada, eu trouxe aqui uma mensagem com o tema Passos para a Salvação. E hoje, Deus tocou para eu continuar falando sobre o assunto, então eu quero falar sobre salvação também. Quero falar sobre algumas lições de salvação que são importantes para a nossa vida, então quero pedir toda a tua atenção nesse momento. Hebreus 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então está aqui, queridos, esses 4 versos escritos pelo autor desta carta, ele fazendo menção, se você olhar no capítulo 1, é importante que você olhe o verso 1, muito interessante essa palavra dita por este autor. Ele disse assim no verso 1 do capítulo 1 desta mesma carta: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então ele começa a sua carta dizendo que Deus falou no passado, através dos nossos antepassados, ele falou muitas vezes. E ele falou de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras. Ele falou aos pais, aos nossos antepassados, através dos profetas. Se nós formos olhar para as Escrituras, nós vamos ver de quantas formas Deus falou. Muitas vezes e de muitas maneiras, bem como ele escreveu. Deus falou muito, e Deus falou de muitas maneiras. Falou através da palavra profética, através de sinais e maravilhas, através de maravilhas que ele operou, usando a própria natureza, de muitas maneiras. Deus falou aos pais pelos profetas. Agora olha o que o escritor coloca: a nós, ele falou-nos através do Filho, através de Jesus. Então nós temos esse privilégio de termos recebido a mensagem nesta era, na era da igreja, onde Deus nos fala através de seu Filho, que veio até nós, morreu e ressuscitou. E aí ele continua dizendo que o Filho, o Senhor constituiu ele herdeiro de tudo, no verso 2, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E aí eu já quero ir lá para o capítulo 2 de novo, quando ele faz essa ligação. Ele fala no capítulo 1 sobre a vinda de Jesus, sobre nós termos recebido a mensagem através de Jesus. E ele fala também sobre a superioridade de Jesus sobre os anjos, sobre o que Deus fez em Jesus, o glorificou, o exaltou, e ele assentou-se à destra do Pai. E aí ele fala-nos que nós, sabendo de tudo isso, que Deus falou através dos pais, ou aos pais, através dos profetas e de muitas maneiras. Deus falou-nos através do Filho. Então, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O convite da palavra hoje aqui, igreja, e quem está vendo também esse culto, quem está acompanhando essa mensagem, o convite é para que nós estejamos atentos à palavra do Senhor.
Lembrem que domingo passado eu falei sobre a importância de ouvir. Precisamos saber ouvir. A palavra tem sido ministrada. A palavra tem sido entregue. Deus sempre teve uma voz que falou e continua falando com a humanidade. No passado falou através dos profetas. Hoje fala-nos através do Filho, através do Evangelho que é pregado pela igreja. E nós precisamos atentar com muita diligência para tudo o que nós temos ouvido. Então é um convite para nossa atenção. A palavra está aqui mais uma vez. A palavra todos os dias ela é pregada. Eu lembro-me que domingo passado Deus nos deu um rema aqui, uma palavra rema que Ele nos deu. Quem estava aqui se lembra muito bem. Como Deus impactou nossa vida com a palavra. Por quê? Porque Ele manifesta-se, Ele fala-nos. E convém que nós sejamos ouvintes atentos, que prestemos muita atenção na mensagem da salvação e que nós não nos desviemos delas. Em tempo algum, é a exortação do escritor. E aí ele continua, por que nós devemos estar atentos? Por que nós precisamos não ser descuidados com a palavra de Deus? Por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Aqui ele volta ao Antigo Testamento. Quantas vezes Deus falou através de anjos, não é? Moisés mesmo, o anjo apareceu no meio da sarça. Tantas manifestações, algumas chamadas de teofânicas, onde significa que o próprio Cristo se manifestou no Antigo Testamento e falou de alguma maneira. A palavra falada pelos anjos. Quantas vezes Deus falou com Jacó? Deus falou aos patriarcas. Abraão recebeu visitas de anjos na sua tenda, na sua casa. Quantas vezes Deus falou palavras de direcionamento para os seus patriarcas, profetas, palavras faladas pelos anjos. Deus falou com Moisés, Deus falou com o povo de Israel, de muitas maneiras. Então ele disse que se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, preste atenção comigo aqui, igreja, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Vamos pensar que o dilúvio aconteceu, a corrupção foi generalizada no tempo de Noé. Chegou o momento que Deus disse, basta, não dá mais, tem que se tomar uma medida com a terra, porque chegou no topo, o pecado não dá, alguma coisa precisa ser feita. Então Deus escolheu Noé, determinou o dilúvio e assim aconteceu. Então o Senhor executou esse juízo naquele tempo. Depois a gente vê também as pragas no Egito, Deus executando juízos sobre a nação egípcia. Depois no deserto, sobre os desobedientes, quantas vezes Deus executou sentenças ali. E é o que o escritor está se referindo, que a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e transgressões e desobediências receberam a retribuição. Isso são julgamentos já ocorridos. Recordam quando no tempo da tribo de Coré, aquele grupo que se levantou contra Moisés, contra Arão, teve uma família lá chamada família de Coré. Aqueles se levantaram contra Moisés e o resistiram ele firmemente, estando errados, estando sem a direção de Deus, bateram contra Moisés. Sabe o que aconteceu? A terra abriu como se fosse uma boca, e a terra engoliu eles vivos. Isso está lá nas Escrituras, no Pentateuco, nós encontramos esta história. Então, transgressões que receberam a justa retribuição, porque Deus permitiu sentenças. Outros exemplos que eu posso dar, o próprio povo de Canaã, muitos que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, mas não quiseram. Aquelas nações foram expelidas de seus territórios, de suas terras. Então Deus, Ele vem realizando execuções de juízos, e a sua palavra vem sendo cumprida. Então o escritor aos Hebreus, ele volta a todos esses acontecimentos e diz a nós como igreja, se a palavra
falada pelos anjos lá atrás, permaneceu firme. As transgressões que já aconteceram receberam a retribuição, ou seja, o castigo, a sentença vinda do Pai. Aí ele coloca esta outra frase: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então aqui ele está fazendo uma comparação, irmãos. Vamos pensar nós que nós somos melhores? Vamos agora ficar seguros? Não, conosco não vai acontecer nada. Jesus, dizem que ele vai voltar, mas está tranquilo, isso aí é só conversa. Parece que a gente vê uma sociedade, uma igreja, inclusive pessoas no meio da igreja que estão muito despreocupados quando pensa-se na salvação, na vida eterna. Irmãos, o assunto é muito sério. A palavra está cheia de exortações amorosas para que nós estejamos preparados. Jesus falou a parábola das 10 virgens e exortou-nos para que nós sejamos semelhantes àquelas 5 que têm azeite em suas botijas, que estão com suas lâmpadas acesas, que estão preparadas para o dia da vinda do Senhor. Em quantos momentos o Senhor falou isso? Exortando-nos, mostrando-nos que nós precisamos estar preparados. Eu não falei nada, mas quero dar um bem-vindo ao pastor Ricardo, que está aqui com a gente também, lá do Novo Bandeirantes. Bem-vindo, viu? Aqui entre nós, Deus abençoe. Então, queridos, voltando aqui, pense comigo, qual o raciocínio desse escritor, de que forma o Espírito inspirou ele para falar conosco? É uma exortação rica para a nossa vida, irmão. Abra teu coração, abramos os nossos ouvidos para dar todo o crédito à palavra. Ele está dizendo que nós devemos fazer essa pergunta: como escaparemos se nós não atentarmos para esta salvação? Como? É simples, olhemos para o passado. Moisés, gente, olha quem foi Moisés. Moisés, Deus não o permitiu entrar na terra. Deus não permitiu. Por quê? Porque Moisés quebrou um princípio. O Moisés, com quem Deus falava cara a cara, no momento que Deus falou para ele, fale a rocha, ele feriu a rocha. Ele não glorificou ao Senhor, ele assumiu o controle da situação. Ele assumiu o controle. E o Senhor falou: Moisés, por que você não me glorificou perante o povo? Eu tinha dito para você falar a rocha. Por que você surrou a rocha? Você ficou nervoso e bateu na rocha. E aí o Senhor falou: Moisés, os seus olhos verão a terra, mas para lá você não passará. Então, irmãos, a gente pode pensar assim: mas agora, pastor, é o tempo da graça. Queridos, estudemos a carta aos Hebreus. Antes a humanidade lidava com sangue de animais que eram sacrificados para cobrir o pecado. Hoje é o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado para a salvação de todos nós. E esse mesmo escritor exorta que se as pessoas que violaram naquele tempo tiveram punições, foram privadas de bênçãos e de herdar promessas, quanto mais aqueles que no tempo da graça pisar o sangue do santo, o Espírito da graça, não dar valor à expiação que foi feita pelos nossos pecados por Cristo Jesus. Então nós devemos estar atentos à palavra do Senhor. Como nós escaparemos se não atentarmos para esta tão grande salvação que hoje nos foi oferecida? As transgressões receberam as retribuições, e nós precisamos estar atentos, porque Deus continua velando sobre sua palavra para a cumprir. E ainda, ele continua dizendo que esta salvação, ela começou a ser anunciada pelo Senhor Jesus. Jesus começa pela Galileia dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Ele começa anunciando a salvação, e depois esta mesma salvação, ela continua sendo pregada através dos apóstolos, através dos pais da igreja, e ela chega até nós. Agora olha o versículo 4, testificando também Deus com eles, testificando Deus com eles, por sinais, por milagres e várias maravilhas. Isso agora já é no tempo da igreja. Mortos ressuscitando, paralíticos e mortos ressuscitando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. As maravilhas que Deus operou, água que Jesus transformou em vinho. Os apóstolos, através deles, mortos ressuscitaram, como já disse. Dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então tudo isso nós já vimos acontecer no tempo da graça e vemos acontecer nos dias de hoje no meio da igreja. Então nós temos esta testificação do próprio Deus de que nós precisamos estar atentos à sua palavra, atentos à mensagem que nós temos ouvido, que nós temos recebido. É uma lição de salvação que eu trago hoje aqui a toda a igreja, esta rica lição, atenção à palavra de Deus, esteja atento à palavra de Deus, e eu quero citar agora de forma um pouquinho mais organizada, 6 lições bem rapidinho, pode mudar por favor, Mafa. A primeira lição que eu coloco aqui é a seguinte, os textos bíblicos que eu já fiz a leitura, e acrescento mais 2 aqui, em Hebreus capítulo 10, versículo 37, ali no 2º versículo, pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Agora olha a primeira lição, atenção às doutrinas aprendidas. Então é preciso foco, é preciso muito cuidado, igreja. Atenção a todas as doutrinas que nós temos aprendido, que você tem recebido do Senhor. As distrações no mundo são imensas, portanto, igreja, jovens, adolescentes, foco, atenção, porque nós estamos numa caminhada cristã nesta terra. Eu tenho pregado o Evangelho, vocês sabem da história, tantos anos que estou pregando, e eu tenho dito, eu também quero participar do arrebatamento, eu quero chegar na glória um dia. Nós somos uma igreja que prega salvação, nós pregamos que Jesus cura, nós pregamos que Jesus dá vitória, tudo isso nós pregamos, mas sobretudo, nós pregamos que Jesus salva e Jesus quer levar para o céu. Temos a esperança da vida eterna. Então, foco e muito cuidado com as doutrinas, os ensinos que nós temos recebido. Pode mudar a segunda lição, a permanência. Nós precisamos ignorar as circunstâncias difíceis que enfrentamos na vida. Não há quem não as enfrente. Não há quem as enfrente. Nós mesmos passamos por uma semana de luto, estamos em luto. Passamos, na vida nós temos momentos difíceis de enfrentar, mas em todos eles nós precisamos ser perseverantes. Circunstâncias difíceis, você enfrentará, mas nós precisamos ignorar elas, sabe, enfrentá-las, jamais nos desviarmos da palavra, não importa o tempo, não importam as circunstâncias, nós não devemos nos desviar do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso o escritor falou, para que em tempo algum nós nos desviemos da palavra de Deus. Em tempo algum, diga comigo, existe tempos difíceis na vida, mas eu não vou me desviar da palavra de Deus. Existem tempos de colheita, estações maravilhosas, floridas, lindas, mas existe também aquelas estações que nós passamos que são mais difíceis de atravessar.
Mas Deus sempre continua sendo Deus, a palavra sempre é palavra, a verdade sempre continua, o Espírito sempre está presente. Então, em tempo algum, nos desviemos da palavra do Senhor. A terceira lição é essa que vocês vão ver aqui, olha. A terceira, manter viva a esperança da volta de Jesus. Mantenha viva essa esperança, os seus olhos no céu, pés na terra, olhos no céu. Mantenha viva a esperança da volta de Jesus, porque esse mesmo escritor disse, porque ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e ele não tardará. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus aí? Então mantenha viva a esperança da volta de Jesus. Uma quarta lição, entenda o valor da fé. Ele disse, o meu justo viverá da fé. Então entenda que a fé nos mantém de pé, por isso a importância de ouvir a palavra de Deus, de nos alimentarmos da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então mantenha acesa a sua chama de fé. Jesus fez uma pergunta, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Paulo, antes de partir, disse, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então não percamos a nossa fé. Se todas essas exortações estão na Bíblia, igreja, é porque a fé pode ser perdida. A fé ela pode ir diminuindo. Quantos que chegam, estou fraco na fé, estou meio assim, por que vai se enfraquecendo? Porque não a alimenta, não busca, não cultiva, não conserva, não se relaciona com Deus, não se relaciona com o Espírito Santo. Gente, se você não regar uma planta, ela vai morrer. Nós precisamos estar em todo tempo nos alimentando, como citei domingo passado, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então precisamos nos alimentar. Então cultive a fé do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, que haja cultivo da nossa fé. Entendamos o valor que ela tem, entendamos o valor. A fé nos mantém de pé, a fé nos faz, irmãos, olhe para cá, levantar a cabeça. A fé nos faz olhar para frente, nos faz olhar para cima. A fé nos faz até rir das adversidades da vida, porque pela fé nós transpomos as muralhas. A fé, irmãos, ela é uma bênção tão grande na nossa vida, irmãos. Jesus está aqui agora, olha. Eu tenho uma certeza tão grande, irmãos, uma convicção tão grande, de que Ele caminha aqui. Ele está com tudo nas mãos. Então a fé não nos leva ao desespero. A fé elimina as inquietações. A fé, irmãos, a fé traz vida, ela traz serenidade, ela traz confiança. É a fé que nos mantém na presença do Pai. Diante dos maiores desafios, nós, através da fé, conseguiremos estar serenos e tranquilos, e sabendo que Deus é Deus e que Ele está cuidando de tudo. Então entenda o valor da fé. Quinta, pertença a um grupo de corajosos e vitoriosos. Eu coloquei isso aqui, irmãos, porque é umas palavras assim que parece que fica um pouquinho sem nexo, mas Deus me dá e eu falo. Eu pergunto, com quem você tem andado? Qual grupo que é o teu grupo? Quais são os seus amigos, suas amigas, as pessoas de fé até que você anda com elas? Se você anda com gente duvidosa, gente murmuradora, gente que só pensa negativo, gente que em cada 10 palavras, 7 são negativas. Ande com gente corajosa, ande com gente que crê, ande com gente que comunga contigo os mesmos ideais, gente que ama Jesus, que ama a igreja, gente que ama a Bíblia,
gente que congrega, que serve, que toma ceia, que dá valor às coisas do Senhor. Tem amigos que tenham valores espirituais construídos. Não estou dizendo que não é para você deixar de lado o seu campo de evangelismo, não é isso. Nós temos amizade também para ganhar pessoas para Cristo. Eu estou falando de pessoas com quem você leva para o seu círculo íntimo de amizade. Muitas pessoas rodam porque descuidam nisso, começa a andar com gente duvidosa, aquela história, uma pessoa querendo pular da ponte, alguém vai até lá para dizer não faça isso, meia hora depois pularam os dois. Então há pessoas que elas estão caminhando por esse caminho, andam com pessoas muito para trás, muito deprimidas, e você acaba rodando ao invés de avançar. Então esta é uma lição importante para nós. Pertença a um grupo de gente corajosa, de gente que vive o cristianismo vitoriosamente. Amém, queridos? Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, disse o escritor aos Hebreus. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Diga comigo, eu também. Eu também. Eu não recuo para a perdição. Para trás, não. Eu não vou voltar para trás. Quem aqui que está comigo? Você está, como diz, engatado. Está engatado. Voltar para trás não, irmãos. O Jordão já ficou, o Mar Vermelho já ficou, o Egito já ficou para trás. As cachaças da vida, sabe, os cigarrinhos da vida, as bebidas alcoólicas da vida, as prostituições da vida, as mentiras da vida, essas coisas erradas que não prestam para nada, elas ficaram todas para trás, irmãos. Então nós não somos daqueles que recuam para a perdição, não, nós não somos daqueles. O escritor aos Hebreus afirma isso. Era um homem judeu, um homem que conhecia a história da nação, a história do povo de Deus, a história religiosa do povo de Deus, e ele faz esses comparativos tão interessantes, mostrando que como igreja, nós precisamos também ter uma postura com maior dedicação do que aqueles que viveram no tempo da lei, porque as bênçãos da antiga aliança são inferiores às da nova aliança. Ele deixa isso muito claro nos seus escritos, e ele diz que nós não devemos recuar para a perdição. E a sexta lição, não voltar à perdição, que está relacionado ao que eu já estava falando. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas agora tem uma sequência ali, olha, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Então não volte à perdição, meu irmão. O Salmo 40 diz, Davi, que Deus tirou ele de um lago horrível, de um charco de lodo. Deus tirou os pés dele da lama. E quantos aqui que Deus te tirou da lama? Quantos estão aqui que Deus te tirou de um lugar escuro, de um lugar que era um lugar de opressão, um lugar de engano, um lugar de trevas? Deus te tirou de lá. Não volte para lá. Gálatas capítulo 5, Paulo falou assim, que nós não devemos tornar-nos a nos envolver no jugo da servidão. Ele disse assim, estai pois firmes, Gálatas 5 verso 1, estai pois firmes na liberdade com que Cristo te libertou, e não torne a se meter de novo debaixo do jugo da servidão. Paulo trouxe essa exortação, e o escritor falando pelo mesmo Espírito, que nós não devemos voltar à perdição. Então, meus irmãos, não coloque o pé lá naquele lugar que você sabe que vai sujar. Você sabe que ali é o atoleiro do pecado. Você sabe que ali não dá, não é vontade de Deus.
É uma exortação de amor para a nossa vida. E por último, eu concluo com isso aqui, gente, com essa frase. Se coloque em pé. Jesus te ama, entregue sua vida a Ele hoje. Jesus te ama, entregue sua vida a Ele hoje, tá? Hoje, entregue a Ele sua vida. Entregue seus caminhos, entregue seu coração, entregue seu propósito de sua vida ao Senhor nesta manhã, nesse dia. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Ele está com as mãos estendidas e o amor dele está sobre nós, e nós vamos orar a Ele agora. E eu gostaria que você desse toda a atenção à palavra que você ouviu e que ela faça aí o trabalho no teu coração agora pelo Espírito Santo,